Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, então, nós vamos falar sobre o funcionamento hidráulico das redes coletoras. De forma resumida aqui, né, os três principais aspectos que a gente deve considerar para o funcionamento, né, hidráulico de redes coletoras de esgotos, né, são três aqui. Né? Então, as tubulações aqui funcionam como condutos livres, capazes então de transportar as vazões máximas e mínimas de projeto, né? As reações bioquímicas que ocorrem dentro aí do coletor, devido aqui aos materiais presentes no esgoto, a saber aqui, né, o controle de sulfeto de hidrogênio, né? Ele vai sendo gerado ali na condição anaeróbia e pode levar então à oxidação aí, de materiais e a deposição de materiais sólidos encontrados no esgoto. Então, você garantir que você tem uma autolimpeza, senão esse coletor de esgoto, né, ele pode acabar entupido. Na parte hidráulica, né, a gente considerar, né, que apesar de considerar que o dimensionamento aí, você tem um regime de escoamento aí, se considera como um regime de escoamento permanente e uniforme, né? Na realidade, nós temos aí que o fluxo é irregular e descontínuo. Então, você tem esgoto sendo gerado em alguns momentos e outros momentos não, né? Só ver ali, se a gente retomar ali, o gráfico de produção de vazões aí de consumo de água ao longo do dia, né? Então, de madrugada, a gente praticamente não tem aí consumo de água. Isso, consequentemente, quer dizer que também não há geração de esgoto, né? Mas isso principalmente é muito mais observável então, no início da rede coletora, mas aí ao final, né, mais à frente, a jusante, então, como você vai ter um fluxo mais contínuo, por quê? Pelo defasamento dessas contribuições irregulares ao longo de toda a rede. Você vai com a extensão maior da rede, né? Você tem uma defasagem de tempos aí, e distância aí percorrida pelo esgoto, né, de forma que então no final das contas e o volume também acumulado maior, né, de forma que você vai ter um fluxo mais contínuo e constante, então intervalo de tempo determinados. Por isso que então a gente considera então esse regime de escoamento permanente e uniforme, né, desprezando-se então as variações ao longo do trecho que vai ser dimensionado. Muito bem. Em relação a perdas de carga localizada, né, elas vão ser em geral aí valores baixos, né, então acabam não sendo consideradas, né, para as canalizações, só no caso de velocidades elevadas que deve se considerar então as perdas de carga localizada. Então, em princípio, né, para velocidades mais baixas, né, a gente considera que principalmente a perda de carga se deve então ao atrito ali com a tubulação em si. Bom, o segundo aspecto é a questão de aspectos bioquímicos, né? A gente tem ali que no esgoto é transportada matéria orgânica e se você tiver uma condição anaeróbia, pode ocorrer então a formação de sulfetos. Você vai ter redução do sulfato a sulfeto. E aí, isso daí pode levar então à formação desse sulfeto. Esse sulfeto ali, ele depois lá dentro da tubulação, ele pode estar levando então à corrosão dos materiais aí da rede coletora. E aí sim, né, como é que vai ocorrer então antes de mais nada, né, como que vai ocorrer essa geração de sulfeto, né? Dentro do coletor, a gente tem o coletor em conduto livre. Então, ele tem ali contato com o ar, né? Mas se você tiver, enfim, né, na tubulação, se você tiver um desenvolvimento de uma camada de limo, né? Essa camada de limo ela vai permitir então uma anaerobiose, né? Uma condição enfim, na camada mais externa vai ser aeróbio, mas na camada mais profunda lá ela consegue isolar, né, do contato com o oxigênio dissolvido. Você vai ter um consumo. E aí, dito isso, né, a gente vem aqui um outro aspecto aqui. A gente vai voltar novamente à questão aqui da parte do sulfeto, né? Mas aí tem uma outra coisa que é importante a gente conhecer aqui, né? Para a gente entender aqui o funcionamento, que são os critérios aí para garantir aí o terceiro critério, né? Que é a questão de limpeza
das tubulações, né, no material acumulado no fundo. A norma atual de tubulação de redes coletoras, a 9649, ela se baseia pela tensão trativa, dimensionamento hidráulico, mas a norma antiga ela se determinava pela velocidade de autolimpeza, né? Mas, enfim, essa adoção, né, essa mudança de critério, né, para o critério da tensão trativa, ela se deve aí ser um critério que vai ser mais econômico para diâmetros menores, né? Ela, aí por outro lado, em diâmetros maiores aí é necessário então que você tenha umas declividades maiores para conseguir manter manter a tensão trativa, né? E aí o porém, né, que é isso, quer dizer que no aspecto construtivo você vai ter uma declividade pelo menos mínima de 0,0005 metros por metro, para que tenha um assentamento adequado, né? E aí, enfim, declividades maiores, então você vai ter então garantida essa velocidade de autolimpeza. E aí outro aspecto também favorece o critério da tensão trativa é que ele também funciona para o controle de sulfetos. E aí já vou explicar o porquê. Primeira coisa, obviamente, né, o que é o critério da tensão trativa? O critério da tensão trativa é você, aqui, né, nesse esquema que vocês têm aí, uma tubulação de esgoto. Então, vocês veem que tem aqui uma parte preenchida com líquido e outra parte, então, com ar, né? E aí, nessa movimentação aqui de água, você tem aí uma tensão, né, que é gerar, você tem aqui a força aqui, então que tem aqui a tubulação, você tem isso aqui vai estar com uma inclinação em relação ao terreno, né? Aí você tem aqui essa força, e essa força aqui então vai ser, né, física lá, então vai ser gama, a área de seção aqui da molhada, né? E L o comprimento aqui do trecho, né? Então, fazendo os desenvolvimentos aqui e tal, né? Vou aqui entender, mas aí vocês podem depois olhar com calma no material no PDF, né? A gente chega então que essa tensão trativa é peso específico do líquido, né? Vezes o raio hidráulico, então, dessa seção, né? O líquido aqui preenchendo aqui a seção, vezes então a declividade da tubulação. E aí essa tensão trativa, né, vai ter você vai ter aqui alguns valores e tem um valor mínimo de tensão trativa, né, ao qual que você vai garantir a autolimpeza, né? Então, eu volto aqui, né? A norma ela estabelece o valor mínimo de 1 pascal para essa tensão trativa, que é um valor que garante então a autolimpeza. E aí, então, isso aqui considerando que peso específico então, da partícula, do líquido, as dimensões da partícula e a viscosidade do líquido, né? As pesquisas que chegaram, foram desenvolvendo esse critério da tensão trativa, né, observaram, né, que valores entre 1 e 2 são suficientes para a autolimpeza. Lembrando aqui, né, que os gostos, isso aqui é só aquele lembrete, né? Vocês lembram da parte preliminar, né? Só uma parte muito pequena dos esgotos são sólidos, mas essa parte muito pequena ela dá bastante problema ali, né? E ela vai podendo se depositar, porque a gente tem partículas de areia, né? Algumas partículas com bastante densidade, né? Densidade maior que a da água, né? E aí essa tensão trativa crítica então vai ser o valor mínimo para que ocorra a movimentação dessas partículas depositadas nas tubulações. Muito bem. E aí a gente chega na questão do controle de sulfetos, né? Por que a tensão trativa é importante também para o controle de sulfetos? A gente tinha visto anteriormente que o sulfeto ele está relacionado principalmente ao crescimento de um biofilme espesso, né? E de forma que na parte mais interna, né, uma parte mais afastada lá, ela vai estar em condição anaeróbia. Então, sendo a tensão trativa um controle de materiais depositados aqui, ela também vai servir também como controle da espessura desse biofilme. Então, dessa forma, por meio da tensão trativa mínima, você também pode controlar a espessura do biofilme e aí está evitando a geração de sulfetos,
Que aí se você não tem o biofilme, você não tem anaerobiose, não tendo anaerobiose, você não tem a geração de sulfetos. Mas, gente, o que é importante aqui a gente destacar? Aquele valor de 1 Pascal, ela garante a autolimpeza, mas não garante o controle da espessura do biofilme. Então, ou seja, não previne a geração de sulfetos. O valor que vai controlar a espessura de biofilme vai ser a partir de 1,5 Pascal, que é o valor que vocês vão estar encontrando quando você, por exemplo, como da diretriz para dimensionamento de interceptores ou coletores tronco, que geralmente fazem uso de tubulações de concreto que não tem resistência à corrosão, né? Então, ali vocês vão estar encontrando o critério de tensão trativa de 1,5 Pascal. Por quê? Por causa do problema de geração de sulfetos. Claro, né, se você estiver fazendo interceptor de PRFV ou de PAD, aí aqui não há necessidade desse valor aqui, né? 1 Pascal acaba sendo suficiente para o bom funcionamento. Um outro aspecto também que a gente deve atentar aqui para o funcionamento hidráulico é a questão de você ter o escoamento aerado dentro da tubulação, né? Há uma velocidade crítica lá que você passa a ter o escoamento aerado, né? Quando você tem o escoamento turbulento, você tem entrada de bolhas de ar na superfície do líquido, né? Então, com isso, aquela que mistura água, ar, né? Você vai ter um aumento da altura da lâmina de água. Então, você vai introduzindo várias bolhas de ar na água. Isso vai aumentando o volume total preenchido aí, né? Então, assim, a altura da lâmina d'água ela vai subindo, né? E aí é importante, né, se atentar, né, o quanto você vai aumentar e se não vai acabar preenchendo toda a tubulação e aí, né, a tubulação passar a funcionar como um conduto livre. Que aí nessas condições aqui a gente começa a ter pressões aí internas a tubulações e tem materiais que não resistem a pressões internas. E aí essas pressões aí, então, precisamente pressões aí, então pode levar então ao rompimento das tubulações. Então, só para ilustrar aqui, né? Então, que a questão quando você tem um escoamento muito turbulento, você tem a entrada de microbolhas e isso vai expandindo aqui a altura de lâmina d'água, né? Visualmente aqui o que acontece na situação de escoamento aerado, que vocês estão vendo aqui, isso aqui vai aumentando aqui o volume da água preenchida, né? Aí foram feitos estudos aqui, né, por esse autor aqui, né? Ele observou, né, então que o dimensional que melhor consegue retratar, né, esse fenômeno de entrada de ar, esse valor, esse número de Boussinesq, né, que é então a velocidade crítica sobre raiz quadrada de aceleração de gravidade vezes o raio hidráulico, né? E aí esse início de misturar agora vai ocorrer para o valor de Boussinesq igual a 6. Então daí a gente vai ter então que a velocidade crítica vai ser igual a 6, isolando aqui vai ser 6 raiz quadrada de g aceleração de gravidade vezes raio hidráulico. Então, a partir daqui, o que é importante aqui é com isso a gente determina a velocidade crítica, que é a velocidade a partir da qual pode ocorrer então o escoamento aerado. No dimensionamento, né, na análise do funcionamento hidráulico de uma tubulação, o que vocês vão fazer, né? Vocês vão ver se isso aí Desculpa. Vocês vão estar vendo aqui se atinge essa velocidade crítica ou não. Se não atinge, tranquilo, né? Se atingir, vocês vão ter que alterar aí a lâmina d'água máxima, né? Aí eu não tinha falado isso aqui anteriormente, mas num dimensionamento hidráulico a gente vai ter alguns parâmetros aqui, né? Eu vou primeiro falar aqui da lâmina d'água máxima, né? Lembrando que o coletor ele trabalha como conduto livre, então há uma proporção, né, entre altura e diâmetro que deve ser respeitada para se garantir que ele vai estar como conduto livre. E aí essa lâmina d'água máxima aqui, a norma estabelece esse valor YD, altura, diâmetro, menor que 0,75, né? Uma condição normal. Mas, se atingir essa velocidade crítica, esse YD ele passa a ser no máximo
0,5, porque o que vai acontecer? A gente vai ter a expansão da altura, né? Isso aqui, se tiver menos que... a gente coloca com o máximo 0,50, de forma que não, né, nessa situação não tem o risco de romper a tubulação. Então, o YD máximo é 0,75, mas se no trecho que você está dimensionando atingir a velocidade crítica, né, você vai verificar na sequência o YD de forma que ele fique menor, né, de no máximo 0,50. Bom, outras coisas aqui a gente tinha visto a tensão trativa, né, que o valor aí, enfim, vai depender dos materiais, né, e das condições, né, mas a gente viu 1 pascal para garantir a tua limpeza, 1,5 pascal para controlar os controles de sulfetos, né. E aí também a gente tem um diâmetro mínimo, que é de 150 milímetros, né. E as profundidades aí, isso aqui, as próprias concessionários acabam estabelecendo também lá nos manuais deles os valores aí de profundidades mínimas e máximas aí, mas não fica muito fora daqueles valores que eu tinha comentado, né? E para dimensionamento também, a gente também tem o estabelecimento de vazão mínima de dimensionamento. A gente não vai ter uma vazão zero, sempre vai ter um valor mínimo. E aí, esse valor mínimo vai ser de 1,5 litros por segundo. E aí, por que é 1,5 litros por segundo? É o equivalente à vazão da descarga sanitária, que é o quê? É a maior vazão que ocorre num momento instantâneo na rede coletora, né? Você dá a descarga, então você vai ter nesse momento ali uma vazão de 1,5 litros por segundo. Por isso que tem esse valor mínimo. Então, aqui de novo, né? Aquela tabela, né? Então, como eu falei, vocês vão pegar a planta de vocês com o traçado, vão puxar aqui, né? Vocês vão preencher aqui o trecho, extensão, cota do terreno. Vocês vão depois ter a vazão de projeto, então com isso vocês têm a taxa de contribuição calculada, tem aí vocês vão calculando todos os itens aqui, né? Contribuição do trecho, as vazões de montante. A vazão de montante vocês vão ter que olhar tanto aqui na própria planilha quanto na própria planta também, né? Que nas pontas secas, né? Vocês vão estar tendo ali que essas vazões de montante é zero, que nem aqui no 3,6 essa vazão de montante é zero. Então aqui é uma ponta seca. Aí as vazões de jusante, né, vai ser, né, a vazão, contribuição do trecho mais a vazão de montante, né? E enfim, aqui os valores vocês têm que ir olhando como é que está na planta lá, do que está vindo o trecho que vai ligando, né? Então é um trabalho de olhar essa planilha e olhar a planta, a prancha de vocês, né? Enfim, aí vocês vão adotando os diâmetros, aqui calcula-se então a declividade. Aí vão as verificações de lâmina líquida, as velocidades iniciais e finais, aí as cotas do terreno que são determinadas aí respeitando as profundidades mínimas, né? E aí a checagem de tensões críticas, tensões extrativas, né? E velocidade crítica. Então, para ver aqui, né? Todos aqui acima de 1 pascal, o trecho mais complicado aqui que está mais próximo aqui é esse trecho 5,8, que é 1,06. Velocidades críticas, vamos ver aqui se tem alguma ultrapassa aí. Eu acho que não tem nenhum trecho que ultrapassa a velocidade crítica. Então, gente, é isso, né? Fontes bibliográficas. No livro aqui, inclusive, vocês têm um exemplo até com valores aí para dimensionamento, né? Quem tiver curiosidade aí, interesse. E é isso, gente. A gente se vê então nos próximos vídeos. Até mais.